Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Hoje nós estamos aqui num momento muito feliz para conversarmos a respeito das bibliotecas públicas, né? Do desafio da gestão das bibliotecas públicas em Goiás. E estarei recebendo, né, 3 figuras assim importantes que estão à frente, né, desse equipamento cultural, promovendo ações, promovendo atividades, né, culturais e promovendo também a nossa biblioteca. Compartilhei, né, a nossa live e eu quero, assim, convidá-los mesmo a entrar, porque é uma prosa muito interessante, porque eu sei que às vezes a gente fica sem saber o que é Secult, né, o que o Estado, ou o município, ou pessoas mesmo que não estejam ligadas a nenhuma instituição governamental, estão promovendo, né, com relação às ações dentro do nosso Estado. E para isso eu vou chamar, né, a nossa primeira convidada, que é a Kate. Eu vou colocar a Kate Valerio Tito aqui conosco. Boa tarde, Kate. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, que é uma oportunidade para nós falarmos, né, sobre as ações que estamos desenvolvendo junto à Secult Goiás, e agradecer também por essa oportunidade, né, assim, de estar numa mesa com pessoas que eu tanto respeito e admiro, né. Assim, a gente, com você, com a Eleni, que é a minha colega de trabalho, que é a coordenadora da Biblioteca Pio Vargas, e com a Larissa também, né, que, assim, que tem uma editora maravilhosa, e é parceira nossa também, né, junto à Biblioteca Braille, né, assim, com lançamentos de livros acessíveis, né, e com tantos outros eventos e ações que a gente já fez algumas parcerias. E até separei um livrinho aqui, que eu tanto gosto dela. Né, então, estou à disposição, muito obrigada, e é isso. Eu vou apresentar, né, a nossa convidada, que é a Kate Valerio Tito, né, ela é doutoranda em Arte e Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais da UFG, mestre em História pela mesma universidade, bacharel e licenciada em História pela Universidade Católica de Goiás, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Teoria da Imagem da Universidade Federal de Goiás, integrante do Núcleo de Investigação em História da Arte, também da UFG, e ela é gerente de museus, centros culturais e galerias da Secult Goiás, e atuou como chefe de núcleo de biblioteca, arquivo, museu e centro cultural da SEDUC Goiás. É gerente especial de museus e galerias, né, da SEDUC, e diretora do Museu da Imagem e do Som de Goiás, SEDUC-GO, né? Possui experiência na área de gestão de museus, arquivo, biblioteca e centros culturais, gestão de acervos fotográficos, gestão de acervos museológicos e pesquisa histórica. As áreas de interesse da nossa convidada é a arte e cultura visual, a fotografia, arquivos, conservação fotográfica, história de Goiás, memória, museologia e patrimônio cultural. Então, percebam que estamos com uma fera aqui, dentro dessa hora da história, né, dentro dessa questão das bibliotecas, né, que é o que muito nos interessa saber, porque esse equipamento cultural é de suma importância para nós aqui, eu falo em particular, porque, né, também sou bibliotecária e para mim eu tenho um apreço muito grande por esse equipamento. Tá, Kate, mais uma vez obrigada, tá, por estar aqui. Eu vou agora chamar a nossa próxima convidada, que é a Eleni, né, Eleni Freire Batista Machado. Muito obrigada, Eleni, por aceitar o nosso convite. Obrigada eu. Opa! Eu tinha dizer... tudo bem? É um prazer estar aqui participando com vocês. Realmente eu fico agradecida por falar desse trabalho meu aqui, no Sistema Estadual de Bibliotecas. Eu também fico muito feliz, tá, Eleni, porque eu acredito que o sistema, tanto nacional como estadual, ele tem, né, um significado muito importante para nós, que trabalhamos com equipamentos culturais, né,
E ter uma bibliotecária à frente do sistema estadual, para a gente, é uma coisa muito boa mesmo, quando eu fiquei sabendo que você estava à frente. Tá? É um prazer. Eu quero explanar aqui, passar todas as dúvidas, apesar de eu estar recente, mas eu quero estar interagindo com vocês. É um prazer estar aqui, participando desse dedo de prosa. Isso. E eu quero apresentar para vocês a Helenir, né? Helenir Freire Machado. Ela é bacharela em biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás, especialista em gestão universitária pela Universidade Estadual de Goiás, especialista em multiplicador de cultura gerencial pela FGV, coordenadora da Biblioteca Estadual Pio Vargas, da Secult Goiás, e interlocutora das bibliotecas públicas de Goiás junto ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Então, também é alguém que vai poder nos auxiliar, né, na explanação de como está funcionando esses equipamentos, ou o que tem projetado para eles, né. E eu já quero, assim, agradecer algumas pessoas que já estão aqui conosco, o Fernando Henrique Machado, a Ana Luísa, o Álvaro. Álvaro, muito obrigada por você estar aqui, Álvaro, de coração. Você sabe que eu sou apaixonada em você. Um grande beijo, viu, Álvaro? E agora, gente, eu vou chamar a Larissa, que também é uma outra figura muito importante para o nosso tema, né, e que tem desenvolvido projetos e ações aqui dentro do nosso estado, e ela vem para falar, né, de um projeto que ela está, né, encabeçando agora, coordenando, para as bibliotecas do estado. Então, eu quero que vocês conheçam a Larissa Mundim. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, professora Keila. Muito agradecida pelo convite. Queria te cumprimentar por toda essa mobilização na web que você tem feito aí, e eu sei que também articula bastante em sala de aula, mas nesse período não presencial, você tem, junto com a sua equipe aí, os alunos, promovido discussões importantíssimas na web, que a gente tem acompanhado aí, pelo livro, pela leitura, a literatura e as bibliotecas. E agradeço a oportunidade de estar aqui, muito bem acompanhada pela Kate, a Helenir, mulheres que desenvolvem um trabalho bastante importante. Nós, recentemente, estamos nos aproximando em função da realização do projeto Madalena Caramuru, mas a aproximação com as bibliotecas era já um intuito antigo da Nega Lilu Editora, que é uma iniciativa que se preocupa de ponta a ponta com a cadeia produtiva do livro. Então, atravessar o território das bibliotecas é natural e necessário, né? Então, agradecida aí pela companhia, estou aqui para aprender bastante. Isso. Então, eu vou apresentar para vocês também, né, como apresentei para vocês as nossas outras convidadas. Larissa Mundim, então, é escritora e editora, né, é jornalista de formação, fundadora da Nega Lilu Editora e idealizadora da Excêntrica.org e coordenadora do projeto Madalena Caramuru, que é um dos projetos, né, que nós falaremos hoje, assim, com uma ênfase maior, né, Larissa? Para que o pessoal entenda o que é e a importância dele, né? E eu quero, antes de começar, pessoal, que assim, o Facebook é uma ferramenta mais inclusiva, né? E a gente sabe que as pessoas com deficiência visual ou com qualquer outra deficiência participam muito. E antes de começarmos, já que nós estamos nós quatro aqui agora, eu vou fazer a minha audiodescrição e depois, se vocês puderem fazer a de vocês, né? Porque é melhor a gente se autodescrever do que às vezes o outro se autodescrever. Tá bom? Então, assim, pessoal, eu sou uma mulher de estatura média, pele branca, cabelos pretos curtos, e estou usando um batom vermelho, um brinco de argola, um vestido jeans, e ao fundo, estou sentada, né? Ao fundo, eu tenho algumas plantas, né? Tanto à minha direita como à minha esquerda, porque eu gosto muito de plantas dentro de casa, então fica parecendo uma floresta dentro dessa casa aqui. E tem um painel que era para ser uma da televisão, que está tendo cheio de plantas também. Então, isso é a minha audiodescrição. Fique à vontade, Kate.
Bom, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e curtos, uso óculos, estou levemente maquiada com um vestido preto e atrás eu estou aqui no meu quarto e atrás aparecem alguns livros e como eu sou aspirante a guitarrista, aparece a minha guitarra também. Legal. Larissa, pode ficar à vontade. Certo. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos curtíssimos, porque durante o período da pandemia, pessoal, eu me senti em paz o bastante para raspar meus cabelos. Então, eles estão agora com 4 ou 5 centímetros de altura, bem curtinhos mesmo, ligeiramente grisalhos, brincos curtinhos, assim, de argola. Também uso óculos e visto hoje uma camisa de cor clara que tem como estampa mulheres negras. E ao fundo eu tenho uma parede branca com uma obra de arte de um artista goiano que se chama Caboclo. Legal, muito bom. Você, Leni? Eu, Helenir, estou de óculos, como a Kate falou, levemente maquiada, né, com batom brinco de argola, pendurado, né, na cor laranja. E meus cabelos são negros e a minha pele é morena. Eu não sou totalmente escura, mas eu sou café com leite. E minha blusa está no tom laranja e esverdeado. Estou na sala do computador, ao fundo alguns livros e uma leve girafinha que eu trago ela aqui. Vocês podem ver o pescocinho dela, né? Para quem não está vendo, é uma pequena girafa que nós temos aqui na sala do computador. Ok? Que bom, eu agradeço a vocês, porque eu acho importante mesmo, porque um dos equipamentos que vocês gerenciam é a Biblioteca Braille, né? Então, nós temos esse público aqui, né? E não só por eles, mas por todos aqueles que possuem deficiência visual e estão participando. E eu quero, antes de deixar vocês falarem, fazer um pequeno minutinho aqui de um momento cultural, e eu quero ler, né, um contozinho, coisa bem pequena. Quero homenagear a Larissa, porque foi no lançamento desse livro, Um Olhar Inaudível, que eu estive presente, foi lá na Biblioteca Braille, dentro, né, do Centro Cultural Marieta Teles, e como nós iremos falar sobre bibliotecas, sobre a questão cultural do Estado, né, o movimento que essas mulheres têm feito, eu não achei que nada mais pertinente do que trazer o lançamento desse livro, que eu participei, e também homenagear uma fonoaudióloga que eu convivo com ela na Associação DAO de Goiás, que é a Larissa Toshi, né? E ela tem um pequeno conto aqui dentro que chama Desatador de Nós. E aí deixa eu só pegar o meu olho, que agora eu vou colocar um óculos, gente. Então, Larissa, assim, é para expressar o meu carinho e admiração que eu tenho por você e pelo trabalho que você desenvolve também. O amor se aproxima de peito aberto, olha nos olhos, dá um abraço demorado e sutilmente desata o nó. E o nós, que impedia a partida do enrosco kármico, com todo cuidado e delicadeza, retira da concha de suas mãos um ponto final e o ajeita no local exato, como deve ser. Larissa Toshi, Desatando Nós, no livro O Olhar Inaudível, da editora, né, da nossa querida Larissa, né, que é da Nega Lilu, não é isso? Sim. Isso, aqui da editora Nega Lilu, que foi lançada agora em 2020, no Momento Cultural, dentro da Biblioteca Braille de Goiás, né, José Álvares de Azevedo, né, que tem por bibliotecária a nossa querida Eunice. Um grande beijo, Eunice, tá? Saudade de você. Então, a nossa prosa começa com você, Kate, e você pode começar falando, né, daquilo que o nosso tema propõe, daquilo que você tiver preparado, e assim a gente vai interagindo com alguns participantes que já estão aqui, inclusive a Larissa. Um grande beijo, Larissa.
Bom, então, atualmente, a gerência que eu estou à frente, ela mudou de nome recentemente. Então, atualmente, nós trabalhamos na gerência de museus, bibliotecas, Instituto Goiano do Livro e Arquivo Histórico. E essa gerência, ela está vinculada à Superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, sob a coordenação da Tânia Mendonça, doutora em Museologia, e ambas são vinculadas à Secult Goiás, sob a gestão do secretário de Cultura, Adriano Baldi. Né? A nossa sede fica no Centro Cultural Marieta Teles Machado, na Praça Cívica, no centro da cidade de Goiânia. Né? Dentre as atribuições da nossa gerência estão a gestão das atividades das unidades vinculadas a ela, que são os Museus da Imagem e do Som, Museu Zoroastro Arteaga, Museu Pedro Ludovico, Palácio Conde dos Arcos, o Museu Ferroviário de Pires do Rio, e agora aqui as unidades que dialogam com a live, que é a Biblioteca Estadual Pio Vargas, a Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo. Né? E dentre as nossas funções está a gestão, né, desses espaços, contribuir com o desenvolvimento de programas que promovam as bibliotecas e reforcem as funções sociais desses espaços, né, de conhecimento, de troca de saberes, né? Promover intercâmbios e parcerias, como eu citei agora há pouco, inclusive com a Larissa, né, e também com a universidade, assim, a gente já teve e tem várias parcerias, por exemplo, com a FIC, que é onde você trabalha, né, Keila? Já tivemos essas parcerias com as professoras Ana Rita Vidica, que é uma parceira de longa data do Museu da Imagem e do Som, com a Fátima Gaberlini também, com a professora Lisbeth. Então, assim, isso dentro da sua faculdade, né, mas também com a faculdade de Museologia, com a faculdade de História, né, então a gente sempre busca essas parcerias para que seja um trabalho interdisciplinar também, né? Kate, você quer que projete a fachada? Desculpa, você quer que projete a fachada? Por favor. Vou projetar aqui enquanto Por você favor. fala, tá? Pode continuar. Bom. Então, é só para mostrar para vocês, né, o prédio onde fica as bibliotecas Braille e também a gerência, né, onde é o nosso espaço físico. Agora, com o período de pandemia, os nossos equipamentos estão fechados para o atendimento ao público, tá aí, é o Centro Cultural Marieta Teles, né, que tem as bibliotecas, como eu acabei de dizer, a Gibiteca Jorge Braga, né, o Museu da Imagem e do Som, o escritório do FICA, que é o Festival de Cinema, o Cine Cultura também, que é um cinema querido, né, de todos nós, goianos e goianienses. Bom, então, nesse período de pandemia, né, os nossos equipamentos estão fechados para atendimento ao público, mas nós continuamos desenvolvendo atividades como a manutenção desses espaços, né, porque são vários espaços de guarda de acervos, né, então a gente tem a manutenção desses espaços para verificação, né, se está tudo ok com os nossos acervos, com as nossas reservas técnicas, né, e nesse período também, assim, continua-se o trabalho administrativo e a elaboração de alguns projetos, assim, para quando nós voltarmos, né, ter alguns projetos já mais adiantados, assim, como a requalificação dos espaços, né, que vão precisar sofrer alterações nesse pós-pandemia, né, e outra ação também, nesse período de pandemia, foi a criação de um conteúdo para as redes sociais, né, que foi a forma que nós encontramos, como várias instituições no Brasil e do mundo, de nos comunicarmos com o público, né. Então, nós temos o projeto Cultura em Casa, de autoria do nosso secretário, Adriano Baldi, e dentre as ações desse projeto, nós temos o Leitura na Quarentena, eu até coloquei o link, eu não sei se dá para... Deixa eu me olhar aqui, qual que é, tá? Tá.
Deixa eu me ver aqui, da Maria Elizabeth Fleury, aqui. Leitura encenada, é esse? Não, Leitura na Quarentena, esse da Beth Fleury. Temos esse projeto, Leitura... que a proposta é a gente, a cada semana, sugerir um livro para que as pessoas desenvolvam mais esse hábito da leitura nesse período e, obviamente, também divulgar, né, os acervos das nossas bibliotecas. Aí a gente busca sempre linkar com as bibliotecas Pio Vargas, a Biblioteca Braille também já fez algumas sugestões, a Biblioteca do Museu da Imagem e do Som, que é uma biblioteca especializada em livros e assuntos audiovisuais, né, como fotografia, cinema, música. Isso aí, essa é a última publicação nossa da sexta-feira, né, e temos também, a gente também, agora nessa série, a gente está priorizando a publicação de escritores goianos e conteúdos sobre a história de Goiânia e de Goiás, né, já sugerimos Como Nasceu Goiânia, da Ofélia Sócrates, um outro falando sobre o Atílio Correia Lima, da Ana Maria Diniz, Cora, então, assim, vários. O último foi esse da Rosarita. Né? Além do Cultura na Quarentena, do Leitura na Quarentena, a Secult criou também o conteúdo Literatura Encenada e o Secult Kids, né, de contação de histórias. Então, assim, são essas as atividades, né, que nós, de comunicação com o público, e nesse período também de home office, que a gente está nesse período de trabalho em casa, a gente está buscando nos qualificarmos, né, através de cursos online, aí a gente seleciona cursos que que dialoga com várias, por exemplo, um curso na área de conservação, aí a gente pede para que os nossos servidores realizem, né, o pessoal que trabalha na biblioteca, nos museus, e nesse período a gente tem trabalhado basicamente com isso. E também já nos estudos para a reabertura, né, dos nossos equipamentos. Você quer que passe esse filmezinho? Não sei se não precisa não, é só para vocês terem uma ideia, e todas essas ações que eu falei, vocês podem encontrar na página da Secult Goiás, na página de Instagram e Facebook, e também no YouTube da instituição. Eu coloquei o link aí para o pessoal, né? E tem o Secult Kids também, né, o Kate? Tem o Secult Kids também, que é para a faixa etária, né, para crianças, para o público infanto-juvenil, e também para os pais, né, para que seja um momento, assim, de conhecimento entre pai e filho, de trocas, né, e de diversão também. Aí tem o Secult Kids também. Entendeu? A cada semana uma nova história é contada, através, no caso do Secult Kids, dos fantoches, né? Entendi. Eu vou deixar que vocês falem primeiro e depois a gente vem com algumas perguntas que já tem preparadas aqui para vocês, mas deixar que cada um fale os seus 15, 20 minutos, tá bom? Porque aí fica melhor e a gente organiza de uma forma mais bacana. Então, você terminou? Você quer projetar mais alguma coisa? Você quer falar? Não, por enquanto, vamos passar para as outras colegas e a gente vai dialogando. Tá, mas eu quero dizer para vocês, assim, que o pessoal está parabenizando bastante, tá, pela live. Tem a Priscila Marcelino aqui, que ela é lá do museu, aqui, ó, no Museu Ferroviário, lá de Pires do Rio. Então, assim, eu acho isso muito bacana, o pessoal do interior estar aqui conosco, que era um dos objetivos, era justamente, né, alcançar esse pessoal que está nos equipamentos aqui no interior de Goiás. Então, assim, obrigada, viu, Priscila, por estar conosco e compartilhe, né, também as suas experiências aqui no chat, faça seus comentários, né, e conforme elas estiverem falando as ações, fale também o que você tem desenvolvido aí, para que as pessoas fiquem sabendo, né, o que o Estado está promovendo também no interior. Então, Eleni, se você pode ficar à vontade, né, agora está na sua fala, e você pode ficar tranquila na sua prosa. Sou Eleni, né,
bibliotecária, formada há um bom tempo. Sou coordenador da Biblioteca Estadual Pio Vargas, criada em 1967. A Biblioteca Pio Vargas, localizada no Centro Cultural Marieta Teles Machado, está sob a superintendência, que a Kate falou, do Patrimônio Histórico e Artístico, né, da Secult. Nós temos mais de 80 mil livros literários e didáticos também na Biblioteca Pio Vargas. Nós temos ali, os livros são acessíveis a todos os públicos, né? Nós temos a turma que é os concurseiros e o que tem hábitos de ler livros literários também. Está aberto a toda a comunidade, né? O acervo é aberto. Nós também temos lá um acervo da literatura goiana. Sumiu aqui. Da literatura goiana. Um andar superior, o acervo formado só de escritores goianos e acessível também ao público. A biblioteca realiza periodicamente doações de kits literários para interiores e por todos os municípios goianos que estão cadastrados no Sistema Estadual de Bibliotecas, ok? Depois eu vou explicar mais à frente sobre como funciona, sobre o sistema estadual. Voltando aqui sobre a biblioteca, Keila, Kate, eu quero só dar um parênteses aqui sobre o meu trabalho realizado na Gibiteca Jorge Braga, que a Kate até falou. Tá? Eu já ia passando, eu acho significativo registrar isso, que eu estive por lá por volta de 8 anos. Aí, a Gibiteca Jorge Braga. E lá também faz parte da Biblioteca Pio Vargas. Essa aqui é a Pio Vargas. Essa é a Pio Vargas. E a Gibiteca é um anexo da Biblioteca Pio Vargas. Gibiteca, anexo da Pio Vargas. Eu estive lá por 8 anos e lá eu desenvolvi muito trabalho com as escolas, entendeu? Recebia lá os alunos, nós fazíamos contações de histórias, convidávamos palhaços, os circos, nós trabalhávamos também com datas comemorativas, entendeu? Onde que a gente desenvolvia um trabalho muito significativo. Tipo assim, dia do leitor, dia do escritor, dia do Monteiro Lobato, a gente convidava a escola e a gente trabalhava em cima desse assunto, tá? Eu vou compartilhar aqui a Gibiteca, aqui, ó. Eu achei uma imagem rapidinha, só para o pessoal ver, né? Porque temos gente de fora, né, na nossa live, para que as pessoas conheçam, né, pelo menos um pouco, né, Eleni? Eleni, exatamente, concordo. Aí eu consegui essa imagem e tem uma outra imagem aqui que eu vou compartilhar também, para que o pessoal conheça, que é essa aqui. Aquela lá está com as crianças, né? Essa aqui está mais... Não é isso, Eleni? Exatamente. Aí são livros infantis e infanto-juvenis, tá? Mas está aberto a todos. Eu falo que livro não tem idade, né? Você chega lá, às vezes as mães se encantam com os livros infantos-juvenis. Então, está aberto a todo o público. Que eu estava falando lá, nós fazemos diversas atividades nas datas comemorativas. Excelente. O Jorge Braga, que deu o mentor, né, a Gibiteca Jorge Braga, porque o Jorge Braga que doou os gibis para lá, por isso que em homenagem a ele. Essa Gibiteca existe há 25 anos. Bem, um bom tempo, né? Tem. Lá também nós temos
além das atividades, com contação de história, nós temos desenhos também, moldagem, nós fazemos diversas atividades na Gibiteca, certinho? Quanto à Gibiteca, foi dado meu recado, porque é um local, assim, excelente, que Goiânia deveria conhecer mais os goianos, os interiores goianos, nesse acervo maravilhoso. Nós temos uma obra completa de Machado de Assis, de Oswaldo de Andrade. Temos também tem várias obras lá que devem ser consultadas, né? Que é aberta a todos, ok? Agora eu vou para a Biblioteca Pio Vargas, certo? Tá dando para ouvir? Tá. Tá. A biblioteca, essa ainda é a Gibiteca. A Biblioteca Pio Vargas realiza, como eu estava falando, doações de livros com kits literários para os interiores. E ela está representada agora, nesse período da quarentena. Mesmo assim, nós ainda estamos fazendo periodicamente, não insistentemente, não direto, os kits para os interiores, ok? Eu vou falar agora sobre o Sistema Nacional de Bibliotecas. Ok, Keila? Não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, pode ficar à vontade. Se você quiser falar agora, pode ficar à vontade. Certinho. Eu sou interlocutor em Goiás do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que assumi agora no mês de agosto com a missão de coordenar as ações e buscar objetivos propostos pelo Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. É um órgão da administração federal do Brasil, vinculado à Secretaria Especial de Cultura, encarregado pelas políticas nacional das bibliotecas públicas. Foi criado em 1992. O Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas atua em articulação e em parceria com 27 sistemas estaduais de bibliotecas públicas. Portanto, na esfera federal, e em todos os estados do país, existe um sistema instituído por lei que dá suporte às bibliotecas públicas que estão interligadas, entendeu? Estamos entendendo sim, Leni, pode continuar. Ok. Em Goiânia, a Biblioteca Estadual Pio Vargas e as demais bibliotecas públicas municipais em todo o estado de Goiás são 252 que estão registradas nesse sistema, ok? No Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Eu vou ler aqui, rapidinho, sobre os objetivos desse Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Tem como objetivo proporcionar à população da biblioteca pública estruturar de maneira a favorecer a formação e o hábito de leitura e estimular a comunidade ao acompanhamento do desenvolvimento sociocultural do país. Um dos objetivos também, promover a melhoria e o funcionamento da atual rede de bibliotecas para que atue como centro de ação cultural da educação permanente, certo? Um dos objetivos, incentivar a criação de bibliotecas em municípios desprovidos de bibliotecas públicas.
proporcionar e obedecer à legislação vigente, a criação e atualização de acervos, mediante repasse de recursos financeiros ao sistema estadual e municipais. Um dos objetivos finais agora é favorecer a ação dos coordenadores do sistema estadual e municipais para que atuem como agente cultural em favor do livro e de uma política de leitura no país. Ok? Essa foi só uma explanação, aí eu retorno breve para falar mais sobre o sistema. Não, foi ótimo, já deu um panorâmico, né, nas áreas que você está atuando, e isso é justamente isso que a gente quer, esse primeiro momento do que você está desenvolvendo, em qual a sua frente de trabalho, né, para que as pessoas aqui de Goiás também e de fora fiquem sabendo quem que está, né, por detrás dessas ações, quem que eu vou fazer o contato, se eu quero fazer algum projeto lá para Goiás ou com Goiás, né? Então, assim, é justamente isso, né, mostrar vocês, divulgar o que vocês estão fazendo, projetando fazer, para que outras pessoas entrem em contato e a gente venha alavancar o nosso estado nessa questão cultural, que eu acho muito bacana, né? Muito legal. Obrigada, viu, Eleni, pela sua fala, e a gente vai continuar nossa prosa daqui a pouco, tá? Larissa, então fique à vontade, né, para estar falando, seu microfone está desligado, aí se você quiser ligá-lo. Isso. Prontinho. Isso, e a hora que você quiser que projete alguma coisa, você me avisa, tá? Que eu projeto. Tá legal. Bom, agradecer aí a audiência, as pessoas que estão com a gente. Keila, eu também sou uma fã do Álvaro. Ele é a figura. Queria mandar um abraço especial para o Álvaro, se ele ainda estiver aqui com a gente. Ele está comentando aqui no chat. Aqui. Pois é, então, é bacana assim, poder ouvir a Kate e a Elenir antes, porque confirma bastante a necessidade e a importância da parceria que a gente está construindo, né? Tanto com a UFG, aqui representada pela Keila, quanto pelo governo estadual, aqui representado por Kate e Elenir, considerando que essa representação junto ao Sistema Estadual de Bibliotecas, então, extrapola Estado, nos conecta com o restante do Brasil, bastante importante aí essa atuação forte de Goiás, nesse momento em que várias redes estão sendo desarticuladas, né, e equipamentos, mecanismos culturais perdendo sua condição de gestão. Então, se mantivermos uma certa organização, uma certa força dentro do município ou no estado, a gente consegue, enquanto rede local, também agir de maneira bastante autônoma, mais independente, né? Eu acho que, ouvindo as colegas, eu gostaria, então, de contar para as pessoas como é que a Nega Lilu, editora, se apresenta nesse contexto, então, do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca. Eu sou jornalista de formação e sonhava ser escritora. Então, a minha relação com o livro é anterior como leitora, na minha infância, na minha adolescência. E a partir do momento em que esse sonho de ser escritora autopublicada se realiza, começo, então, a verificar a necessidade de transmitir o conhecimento que eu adquiri como autora autopublicada para outros autores e autoras de Goiás também que tinham o mesmo desejo. Surge, então, a Nega Lilu, editora, para fazer livros lindos. Eu costumo dizer assim, porque isso era um desejo inicial. E aí, em seguida, a gente percebeu que fazer livro lindo era completamente insuficiente. A gente precisava fazer mais do que livro lindo, a gente precisava dizer para as pessoas que a leitura é fundamental, a gente precisava dizer para as editoras que elas precisam circular de ponta a ponta na cadeia produtiva, pensar novos meios de circulação da produção gráfica e literária, também conversar com as distribuidoras e dizer para elas que a gente, sem engajamento, não
não existirão por muito tempo nessa cadeia produtiva. E estabelecer relações tanto com as livrarias, sobretudo as livrarias de rua, e relações diretas com os nossos leitores e leitoras, ao ponto de que a gente pudesse traçar alternativas, estratégias de modificação de uma cadeia produtiva do livro. Agora, como fazer isso? A partir de um perfil que é de pequena empresa, situado no Brasil Central, vivendo invisibilidades diversas, né? E aí surge a ideia da Excêntrica.org, que é uma iniciativa que apoia inovação no mercado editorial, que é quando a Negra Lilu Editora começou a se comportar enquanto a gente que transitava de ponta a ponta na cadeia produtiva. A gente começou a agir fortalecendo as relações com a propriedade intelectual, né? Ou seja, estabelecendo relações mais fortes com autores e autoras, que às vezes acabam sumidos no processo da cadeia produtiva do livro, né? De repente, a editora é forte, a circulação é forte, o livro é incrível, e o leitor não se lembra o nome de quem escreveu. Então, o fortalecimento da propriedade intelectual também é uma das nossas metas. Caminhando um pouquinho mais nessa cadeia produtiva, nós entendemos que é papel da editora não somente fazer livro, mas pensar alternativa de circulação da produção gráfica e literária, estimular a leitura, mais do que formar clientes para a compra desses livros, formar, na verdade, cidadãos capazes de fazer uma leitura crítica da nossa sociedade. E, avançando um pouquinho mais, conversar com as distribuidoras sobre a importância do engajamento, apoiar as livrarias para que elas continuem se resistindo e se fortalecendo como locus social, que são espaços de encontro e discussão, troca de ideias. E, por fim, conversar também com o nosso leitor, nossa leitora, dizendo para ele e para ela, né, que a escolha de um livro, seja para o empréstimo numa biblioteca ou para compra numa livraria, é um ato político e social. Eu tenho dito sempre, você, como leitor, pode adquirir um excelente livro escrito por um homem branco europeu, mas você pode também optar pela compra de um livro de poesia escrito por uma mulher negra lésbica. E isso faz toda a diferença, isso impacta na cadeia social do livro, isso te posiciona socialmente, politicamente, no mercado editorial. E, por fim, mas talvez seja o ponto mais importante, nesse momento de inovação do mercado editorial por meio dessa visão excêntrica, o estímulo à leitura e a formação de leitores. Então, sem isso, sem esse trabalho que é primordial das bibliotecas enquanto equipamento público, nós não chegaríamos a lugar nenhum. Então, é aí que a Negra Lilu se encontra com as bibliotecas e com os objetivos, as missões principais das bibliotecas, porque a gente, circulando na cadeia produtiva como um todo, entendendo que cada agente estratégico desse responsável por fazer, nós nos colocamos à disposição. E assim, surgiram projetos diversos que começaram com parcerias tímidas, muitas vezes realizando ações de lançamento e bate-papo na Biblioteca Municipal Pio Vargas, na Biblioteca Braille, especialmente, que é a nossa parceira mais frequente, a Maria Eunice, essa gestora incrível que foi mencionada aqui, uma das profissionais mais atualizadas, integrante da rede de leitura inclusiva no Brasil. Ela trouxe para a Negra Lilu Editora e para mim, Larissa, como pessoa, uma visão bastante ampliada sobre as possibilidades que a leitura, a literatura, a acessibilidade e a inclusão poderiam trazer. E isso tudo eu acabei compreendendo um pouco mais a partir do contato com as bibliotecas, né? E eu acho que para encerrar essa primeira etapa da minha fala, Keila, vou só mencionar então um assunto que eu gostaria de desenvolver um pouco mais em seguida, que é o nosso projeto diretamente ligado às bibliotecas hoje, porque as ações relacionadas à leitura já tem um tempo a gente desenvolve
Então, para além de fazer livros, a Negalilu Editora realiza também uma feira, que é a Feira Excêntrica de Publicações Independentes. Tem um projeto interessante também chamado Leitura e Resistência. O ano passado, para vocês terem uma ideia, em fevereiro, nós realizamos uma vigília de 24 horas de leitura, 12 horas mais 12 horas, ali na Avenida Anhanguera, esquina com Araguaia, sem interromper a leitura por 24 horas, 12 horas mais 12 horas. Então, assim, uma intervenção urbana apresentando a leitura enquanto direito de todos nós. E aí, avançando um pouco mais nas estruturas de apoio às ações de política pública, a gente chegou com o apoio do FAC, que é o Fundo de Arte e Cultura de Goiás, no projeto Madalena Caramuru, que é de apoio à gestão de bibliotecas públicas em Goiás. Esse banner que a professora Keila está projetando aí para a gente na telinha, é uma convocatória que está valendo até dia 4 de setembro, né? Portanto, a gente está nos últimos dias para prefeituras que desejam participar. A gente tem aí a nossa colega de Pires do Rio presente, né? Uhum. Eu faço o convite para que Pires do Rio não fique de fora desse grande projeto que prevê 70 horas de capacitação online para 30 gestores de bibliotecas públicas em Goiás. A gente tem a professora Keila na equipe técnica, juntamente com a Geisa Miller e o Tiago Pitaluga, que são outros profissionais da área de biblioteconomia. Temos o apoio também do Conselho Regional de Bibliotecas. Professora Kate e professora Helenir também nos apoiam através dos mecanismos do Estado para que essa informação das inscrições até dia 4 de setembro chegue a todas as prefeituras, para que a gente possa ocupar todas as vagas com lista de espera, inclusive, para as atividades que já começam no dia 17 de setembro, seguindo até março de 2021. E, a Larissa, aí no caso, eu coloquei o link aí, né, da Negalilu. Como que o pessoal faz a inscrição? Você quer falar agora ou quer falar depois? Pode ser agora, né, para a gente dar continuidade. Okay. Veja bem, se você acessa, se você é interessado em participar do programa de capacitação online do projeto Madalena Caramuru, que é destinado a gestores de bibliotecas públicas em Goiás, você acessa, então, o site www.negalilu.com.br, vai encontrar lá um bannerzinho. Clicando nesse banner, você vai acessar um formulário eletrônico em que você indica uma pessoa responsável pela indicação, confirmando... Estou no site, viu, Larissa? Assim, Keila, se você baixar aí no banner e clicar nele, a gente vai cair lá no formulário, o pessoal já vê. Aí, ó, que bacana. Então, o pessoal vai ver esse banner, né? Clicando em cima. Clica nele e a gente vai lá no formulário, olha. Isso, o pessoal já vai sair nessa página. Isso. Nessa página, o município informa dados cadastrais e confirma o interesse da prefeitura em participar, assinando um termo de cooperação técnica. Importante a gente dizer, é um projeto realizado pela Negalilu Editora e a Casa da Cultura Digital com financiamento do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Portanto, o município não tem despesa. Não tem despesa prevista, é um projeto totalmente gratuito para o município que assinar com a gente o termo de cooperação técnica, que nada mais é um documento que vai confirmar que o município apoia a disponibilidade de um servidor público efetivo, técnico na área de biblioteconomia, ou de cultura, ou de educação, que vai estar com a gente ao longo de 7 meses de trabalho, totalizando essas 70 horas certificadas de trabalho. Isso. É importante ressaltar, né, Larissa, porque às vezes o pessoal fica achando que é só para bibliotecários, e eu sei que você falou, mas dá uma ênfase a isso, que não é somente para bibliotecários, mas para as pessoas que estão atuando na biblioteca pública do município, não é isso? Perfeito, Keila, é isso mesmo. Tá. Só para dar uma ênfase, né, porque senão o pessoal fica achando que é específico para o bibliotecário. Então, eles terminam de preencher esse formulário, e envia, né, e confirma, né, aqui no caso, se quem estiver fazendo a inscrição é a prefeitura, né, ou a própria pessoa que já vai estar
participando do curso, né, Larissa? Pode ser tanto a prefeitura como o servidor, né? Pode, o servidor pode confirmar também, se ele tiver garantias de que o prefeito ou a prefeita fará a assinatura do acordo de cooperação técnica. Até essa última questão que está aí na telinha, pergunta se o município confirma o desejo, né, de assinar o termo de cooperação técnica, que é uma garantia que a gente pede para que não haja descontinuidade. Afinal de contas, temos aí um período eleitoral, muitos gestores públicos no momento, né, prefeitos e prefeitas, não estarão à frente do município em 2021, mas o projeto continua até março. Então, a gente precisa desse engajamento, dessa confirmação de que o técnico que iniciar o processo de capacitação agora vai ter apoio do próximo prefeito ou prefeita para concluir o trabalho. Isso, bacana. No primeiro momento é isso, depois eu tenho algumas perguntas a respeito desse projeto aqui já, para você falar um pouco mais dele, que eu acho que é importante a gente, quanto mais falar, melhor, né, pessoal? Que fique, assim, bem na cabeça das pessoas para eles estarem participando e qual a importância disso. E eu quero perguntar para você, Kate, tem uma pergunta aqui que a Cleuma Joana nos enviou, uma participante, que ela colocou dessa forma assim: apoiar políticas públicas que incentivem a leitura é primordial para a formação dos cidadãos. Sugiro que estas sejam elaboradas a partir da perspectiva da criança, pois quanto mais cedo se insere o livro na vida do indivíduo, mais natural será para ele ao longo de sua existência. Livro precisa deixar de ser coisa para rico a ponto de ser taxado. É verdade. Isso aqui é a opinião dela. E tem uma pergunta. Queria colocar isso. E aqui atrás, aqui, ela colocou o seguinte. Deixa eu ver se é aqui que ela pergunta. Aqui. É isso mesmo. É a mesma pessoa. Ouvindo os objetivos, me intriga o fato de que a população em situação de vulnerabilidade não tem acesso às bibliotecas, uma vez que as mesmas estão localizadas em regiões pouco frequentadas por esse público. Sou moradora da região noroeste de Goiânia e aqui não possui biblioteca e a maioria das crianças e adolescentes dessa região nunca entraram em uma biblioteca. Então, como você está à frente desse trabalho, eu sei que é árduo, né, Kate, eu sei que é um trabalho muito árduo, e a gente sabe que tem esse problema, né, das bibliotecas estarem centralizadas e não ter essa visibilidade a ponto de que a população participe. Como que você enxerga esse comentário da Cleuma? Você pode comentar um pouquinho? Seu microfone está desligado. Opa, desculpa. Então, quero agradecer, né, a participação da Cleuma, falar que eu concordo com ela, que a leitura, assim como a Larissa tão bem nos disse, né, nos coloca no mundo, né, nos faz perceber quem somos e o que estamos fazendo aqui. Então, as bibliotecas às quais nós trabalhamos são públicas, abertas a toda a comunidade, né? A gente já tem essas ações que eu mencionei, né? Para o estímulo da leitura de crianças e de adolescentes, né? Tem a Gibiteca Jorge Braga também, que a gente tem um público adulto, né? Que tem vários colecionadores que apreciam muito as HQs, né, as histórias em quadrinhos, mas, assim, é um espaço também dedicado ao incentivo da leitura de crianças, né, e esse comentário dela é muito válido, e, assim, até para a gente, a partir de agora, pensar também como que nós poderemos levar esse hábito da leitura a essas populações, né, que ela, tanto a população de rua, ela fala em questão, né, da vulnerabilidade por conta da região noroeste. Ela está localizada na região noroeste. Da região noroeste. Sim, e assim, a gente também, agora no período de pandemia é um pouco mais complicado, mas assim, vamos tentar entrar em contato com essa... às vezes não tem uma biblioteca no setor, mas pode ter uma associação de moradores que a gente pode fazer clubes de leitura, por exemplo. Existem outras formas de levar o estímulo à leitura
essas regiões que estão, assim, carentes, né, de projetos e de ações nessa área. Então, assim, valeu o comentário, porque para a gente ampliar também as nossas ações para essas regiões, né? Mas eu vou ficar atenta e tentar entrar em contato, assim, se ela já tiver também quiser deixar o contato para que a gente converse depois também, Ótimo, estamos à disposição. E é isso, é tão importante, né, o olhar da comunidade em relação ao nosso trabalho, né? E acho que isso a gente só tem a crescer, a ampliar e a contribuir, né? Tentar contribuir o quanto mais nós conseguirmos, assim, para levar a leitura de diversas formas, não só como espaço físico, mas também em outras ações que são possíveis A de Helenice fazer, parece né? que estava erguendo o dedinho, querendo falar, Helenice. Então fala. Achei bonitinha ela com o dedinho erguido. Liga o seu microfone. A Cleuma deixou o telefone de contato. Eu vou estar nos comentários, eu vou pegar e depois eu te passo, tá? Bem, Por favor. então, eu estava falando sobre estímulo à leitura. Nós podemos também, né, Kate, já houve esse trabalho da biblioteca itinerante, né? Isso. Você falou, Kate, de entrar em contato com associações, tudo, mas também nós podemos resgatar, como já houve em tempos atrás, a biblioteca itinerante. A gente escala 2 funcionários, ou um até, leva um kit até uma escola, né? E a gente interage lá, passa o dia lá com gibis, com livros literários, para estimular essas crianças já que eles não conhecem a biblioteca vai até eles. Agora, quanto à observação dela de estar na periferia de Goiânia, eu ressalto que a biblioteca, ela não está num local exclusivo, não. Pelo contrário, ela está num ótimo local, no centro de Goiânia. Ali circula diversos ônibus, né? É muito bem centralizada, ela está, assim, acessível ao público. Ela não está num local, assim, exclusivo, não. Então, eu acho, assim, que a pessoa teria que ter mais vontade de conhecer a biblioteca. A nossa biblioteca é pública, né? Aberta das 8 às 5 horas da tarde, ininterrupto, não abre aos finais de semana, mas que tem oportunidade de conhecer o que eu comento, volto a falar de novo, que é bem servido de ônibus. Eleni, eu quero fazer uma ressalva. Mas, assim, e às vezes... assim, às vezes, para essas pessoas que não têm a condição, assim, embora seja um espaço que está no centro da cidade, que conflui, né, ônibus, motos e tudo, existem pessoas também que não têm essa condição, né, de poder, a condição financeira mesmo, para pegar um ônibus, para chegar até nós. Então, é importante, assim, isso que a Eleni falou, da gente itinerar o nosso acervo e também de pensar outras ações para que nós cheguemos até essa comunidade que estaria, no caso, impossibilitada de chegar até a gente, né? Porque a ideia é essa, quanto mais pessoas a gente conseguir afetar com a leitura, né, para que se tornem pessoas, para que ampliem a visão de mundo dessas pessoas através da leitura, essa acho que é uma das nossas principais funções, né, enquanto gestores das bibliotecas e também de outros. Eu sou uma defensora da biblioteca comunitária, né? E a Geisa colocou um comentário aqui e eu concordo com ela. E aí, Helenice, você foi muito feliz na questão da biblioteca itinerante, eu acho que é uma das estratégias,
para, né, deslocar do centro, porque eu concordo com a Kate, a gente vive dentro de uma situação, mas que nem todas as pessoas têm a mesma situação que a gente, de, às vezes ter R$4 e pagar um ônibus 8, né? Que ida e volta, né? Então, porque você não vai, você só não vai, você tem que ir e voltar. E aí você pensa que é criança, então a criança não vai sozinha, ela precisa de pai, então já são R$16. Aí você pensa que a pessoa precisa de almoçar, ela precisa de lanchar, aí já vão quase R$50, se você colocar isso na ponta do lápis. E a gente falando de pessoas que moram, às vezes, em uma região noroeste de Goiânia, ou numa periferia de Aparecida, igual Madre Germana, né, a Vila Paraíba, e por aí vai. Então, a gente tem uma população em Goiânia que não tem essa condição, às vezes, de se deslocar para o centro. E eu acredito na biblioteca comunitária. E eu vou ler alguns comentários aqui, e aí eu queria saber se o sistema nacional e o sistema estadual e o municipal de bibliotecas públicas, ele também conversa com as bibliotecas comunitárias ou somente daquelas que são ligadas à instituição? Como funciona isso? Porque eu acredito que as bibliotecas comunitárias poderiam ser uma grande aliada, né, nessa questão de prestação de serviço à comunidade. Pode falar, Nenê. Elas conversam também com as bibliotecas comunitárias, todo. O Sistema Nacional conversa com as bibliotecas comunitárias. Então isso é ótimo, isso aí já é ótimo, porque como você já está à frente do sistema estadual, eu fiz uma live com uma pessoa da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e é uma rede, assim, muito forte, um trabalho muito bonito da rede, e eu acredito que pode fortalecer com o sistema estadual, e depois a gente dialogar a respeito disso. Tem um comentário aqui que eu quero passar para vocês, que é da Mari Lima. Ela fala o seguinte: eu acredito que essa pandemia vai reforçar a importância da biblioteca e da leitura na sociedade. Livro não é artigo de luxo e materiais de primeira necessidade, né? E eu concordo, né, extremamente com ela, né, a respeito disso. E eu queria que a Larissa comentasse um pouco mais a respeito disso, antes de eu colocar o comentário da Geise aqui. Né? Tá desligado, Larissa. Sim. Eu estou ouvindo aí sobre essas estratégias, né, de circulação de acervo, de fidelização de clientela nas bibliotecas, todas essas ideias, tanto as mais historicamente efetivas, quanto as ideias que têm algum traço de inovação, elas têm agora um momento importantíssimo, porque assim como os museus, as bibliotecas agora precisam planejar esse momento de reabertura com novas perspectivas, até mesmo porque existe uma cultura sendo transformada nesse momento em que fazemos nosso isolamento social, em que nos cuidamos nesse período de pandemia. Então, muitos novos hábitos ligados à cultura cibernética, né, chamada cibercultura, começam a se fortalecer em nós, enquanto cidadãos, enquanto consumidores, enquanto leitores, naturalmente. Entre os aspectos que evidenciam essa mudança, Keila, de comportamento, tem, por exemplo, um consumo maior dos e-books, acontecendo nesse período pandêmico. Outro aspecto, ampliação no campo do e-commerce, da compra do livro. Então, muitos hábitos que começam a ser fortalecidos nesse período pandêmico vão permanecer. A biblioteca, naturalmente, não pode retomar as atividades a partir de um perfil anterior. Sim. Vocês são especialistas, vocês sabem, estão preocupadas e estão pensando, mas é importante também que o usuário pense que pode colaborar de alguma maneira para que a biblioteca ganhe novas possibilidades, né? Às vezes com digitalização do acervo, disponibilização do acervo virtual, ou coisas que a gente nem pensa. Eu acho que o projeto Madalena Caramuru, ele vai nos auxiliar também nesse processo de capacitação a pensar as bibliotecas no período pós-Covid. Como é que elas podem ser
Tem até uma historinha interessante que eu gostaria de contar para vocês que são da área, uma história que eu guardo enquanto referência para mim. A trabalho, eu viajei para Bogotá no ano de 2003, provavelmente, e resolvi visitar uma das bibliotecas parque que havia sido construída a partir da implosão de uma cracolândia imensa na periferia de Bogotá, na Colômbia. E eu cheguei um pouco cedo, porque eu não estava muito bem informada sobre o horário de abertura. Cheguei por volta das 10, a biblioteca ainda estava fechada. Fiquei ali pelo parque, observando a movimentação das pessoas e a chegada de crianças e adolescentes se amontoando ali na entrada da biblioteca, fazendo fila. Que legal. Quando deu 11 horas, abriram as portas, eles entraram todos rapidamente, e eu perguntei para o vigia se era um dia especial, né, se estava havendo um festival ou alguma atividade especial. E ele me disse, não, aqui é assim todo dia. Nessa biblioteca, a biblioteca tem um acervo incrível, mas tem também ateliê para trabalhos artísticos, né, de artes visuais, tem também cinema, tem auditório para palestras, então tem também mediateca, tem também espaços dedicados à escuta, né, de livros ou de LPs, enfim, peças de áudio. Isso já é, então, um aspecto mais renovado da biblioteca, e eu sei que transfere tecnologia para o mundo inteiro, né, know-how para o mundo inteiro, essas bibliotecas de Bogotá. Então, esse momento brasileiro e mundial, sobretudo para as bibliotecas que enfrentam mais dificuldade, que passa pela precariedade mais básica, que às vezes é troca de lâmpada, ou reabastecimento de toner para impressora. Sim. São necessidades muito básicas, que precisam ser enfrentadas pelo gestor, sempre de maneira muito criativa. Agora a gente tem que pensar que os desafios são outros, eles são menos físicos, na minha opinião, né, enquanto pessoa que é usuária de biblioteca e leitora. E o programa do Projeto Madalena Caramuru vai passar por isso, assim, os especialistas que a gente convidou para conduzir os seminários, as oficinas, os nossos técnicos que vão fazer a coordenação dos grupos de trabalho, que serão 3, compostos por 10 gestores cada um, também vão auxiliar o pensamento desse novo momento. Como é que é para ser a biblioteca daqui para frente? Sim. É verdade. E eu quero pegar o gancho dessa fala, Kate, da Larissa, e começar a assim, perguntar para você o que a secretaria, o que o Secult já tem pensado nas ações, não vamos dizer só no pós, nesse intermediário, que a gente nem sabe quando será esse pós ainda, né? Um pós-Covid. É uma projeção, a gente fala em pós, mas a gente realmente não sabe quando isso vai terminar, se é amanhã, ou se é o ano que vem, ou se é só lá no outro ainda. Mas, enfim, a gente trabalha com projeções, né? O que o Secult está pensando a respeito disso? E também quero, depois que você me fale, se há possibilidade de, quando voltar às atividades, se a Secult pensa em abrir os equipamentos culturais, tipo bibliotecas também, aos finais de semana, para as pessoas que trabalham a semana inteira e não têm tempo de ir no horário de trabalho. Então, pode falar. Isso. Então, vamos lá. Deixa eu tentar responder por partes. Eu concordo muito com a fala da Larissa, né, porque essa pandemia, assim, é um momento de transformação, né, dos nossos hábitos, né, então, assim, a tendência é que a gente agora pense em atividades que também são de forma virtual, para que, assim, a gente já está com uma série dessas atividades e pretendemos dar sequência quando a pandemia acabar, né, assim, e um exemplo disso que a gente já tem feito é em relação à Biblioteca Braille, que eu gostaria muito de destacar a importância dessa biblioteca e as ações que ela desenvolve. Eu já vou te responder essa pergunta do que a gente está falando. É porque, assim, enquanto a Larissa falava, eu pensei, nossa, a Braille, assim, a gente já tem várias ações. Por exemplo, a participação em lives junto à Fundação Dorina Novil para cegos, para a divulgação das suas ações,
né? O auxílio aos usuários com envio de links de aplicativo, orientações via telefone, como configurar o seu telefone para que possa ter acesso aos livros, né, que a Braille digitaliza e encaminha também, né? A audiodescrição, né? A gente pode pensar em ações também de podcasts, né? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode pensar e que já estão sendo desenvolvidas, né? Clubes de leitura virtual, que a Braille tem em prática, que inclusive vai ter uma reunião agora na próxima semana, né? Envio de livros digitais pelo WhatsApp, tudo isso já são ações que nós estamos desenvolvendo nesse período. Né, que os nossos equipamentos estão fisicamente fechados, mas essas atividades virtuais, elas continuam sendo feitas, e assim, modéstia à parte, muito bem feitas, assim, com todas essas limitações, né, de que às vezes de internet mesmo, de equipamentos, né, e de pessoal, mas assim, mesmo com todas essas dificuldades, a gente consegue fazer esse desenvolvimento dessas ações. O que está sendo pensado é o que todo mundo está pensando no momento, né, assim, de reabertura dos espaços. Realmente a gente ainda não tem uma previsão, né, só quando tivermos uma segurança para que isso aconteça, né. Umas 2 semanas atrás foi feita uma desinfecção no Centro Cultural Marieta Teles, porque tem parte da equipe que desenvolve atividades presenciais, né? Então a gente está com essa preocupação também. E estudando ainda os protocolos que estão sendo desenvolvidos em outras instituições, para a gente construir o nosso, né, levando em consideração, por exemplo, reabriu os espaços, né, nós vamos reabrir as salas de leitura. Se reabrir, vai ter que ser limitado. Então, isso tudo está em processo, a gente está estudando. Não tem como mais, assim, imagino que depois né, quando a gente voltar às atividades presenciais, não vai ser a realidade que era anteriormente. Então, tudo isso está sendo repensado. Vai ter empréstimo de livro? Se sim, aí já tem a nossa conservadora, que é a Vitória Bandeira, que é a conservadora dos acervos e arquivos, né, que integram a nossa gerência, a nossa superintendência, fazendo esses estudos também. Se eu empresto um livro, quando ele voltar, como vai ser? Vai ficar em quarentena? Existe algum produto que pode ser aplicado? Até agora, os estudos que têm sido feitos é que os produtos afetariam a conservação desse material, né? Então, até agora, o que nós estudamos foi que, por exemplo, se optarmos por fazer os empréstimos eu falo do material físico, né? Quando voltar, o que outras instituições que a gente tem estudado, assim, é que deixar esse material, por exemplo, em quarentena durante um tempo, para depois voltar ao manuseio dele. Mas tudo isso ainda está sendo, tudo muito novo, né? Então, eu acredito que poucas serão as instituições que já devem ter o seu protocolo fechado. Então, nós estamos em estudo e sempre pensando, assim, na segurança dos nossos usuários e também dos nossos servidores, né? Isso mesmo. E a questão de funcionar aos finais de semana? Essa é uma demanda, assim, que desde que o secretário Adriano entrou, ele vem reforçando essa importância de todos os equipamentos funcionarem aos finais de semana. Um período atrás, assim, eu não lembro mais exatamente qual ano, no início dos 2000, até 2008, talvez, a biblioteca funcionava aos finais de semana. Inclusive, eu era estudante de graduação e mestrado na época, eu estudei muito na Pio Vargas final de semana, né, porque eu morava numa casa que era meio barulhenta, e assim, até hoje eu gosto de estudar em ambientes de biblioteca, porque assim, ajuda na concentração, né, tem todo enfim. Então, a gente também está estudando formas de, quando voltar, né, às atividades presenciais, para que todos os nossos equipamentos funcionem aos finais de semana. Os museus, eles já, o Museu Pedro Ludovico, o Museu Zoroastro Arteaga, eles já têm essa rotina, né, de funcionamento aos finais de semana, e agora a gente também está nesse planejamento para, quando voltar, ter esse funcionamento também das bibliotecas. Legal. Você quer comentar alguma coisa, Leni? Era só para fechar sobre esse que a Larissa falou, da busca, né? Ler até um trecho aqui. A sociedade está evoluindo e
e as bibliotecas devem evoluir com ela. A biblioteca é um local, é um cidadão cujo objetivo principal é permitir o acesso à informação. Ela tem como finalidade a emancipação e construção de indivíduos na sociedade, permitindo-lhe acessar o conhecimento e a informação de modo mais igualitário possível. Durante muito tempo, esse acesso à informação foi baseado apenas no acesso ao livro e leitura. Mas hoje, o livro compartilha com o papel, com novas maneiras de se construir, pensar e divulgar informações que se espalham rapidamente e em massa, graças à tecnologia de informação e comunicação de baixo custo. Concorda comigo? Hoje todos quase temos acesso aos meios, igual nós estamos trabalhando aqui hoje, né? Só isso. Eu concordo em partes, assim, é porque a gente pensa muito no nosso local de fala e a partir da nossa visão de mundo. Mas, assim, claro que isso é muito importante, né? Mas a gente ainda tem que pensar nas pessoas também que não têm acesso à tecnologia, né? Como a gente chegar com as nossas... É claro, assim, a gente está falando de todas essas ações virtuais e também, assim, a gente tem que pensar nessas pessoas que ainda não têm esse acesso à tecnologia, quais são as ações, né, que a gente pode desenvolver para chegar até essas pessoas também, né, porque, assim, é uma realidade, tem gente que ainda não tem celular com internet, né, não tem computador em casa, não tem dinheiro para ir na lan house, né, então a gente tem que pensar também como nós vamos chegar até essas pessoas, né. Com o ensino remoto, desafio também, é um desafio, né, para nós todos pensarmos, assim, nós, enquanto gestores dos equipamentos culturais, as universidades, as associações de bairro, as editoras, né, os escritores, aí acho que é um exercício conjunto, né? Sim, concordo, Kate. Só complementando a Kate, acho bom a gente confundir nosso nome, Kate. Eu também. Na década de 70 tem esse problema, porque os pais colocavam esses nomes muito parecidos com K, né? Desculpe, queridas, pela confusão dos nomes aí. Mas complementando a informação trazida, né, pela professora Kate, pela Kate. Vamos lá. Esse público que vive processos excludentes de acesso à internet no Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, em 2018, eram 34% da população brasileira. Sobretudo no norte e no nordeste do Brasil. É gente pra caramba. São milhões de brasileiros e brasileiras. Sem internet ainda. Sim. Não, e o ensino remoto provou isso, gente. O tanto de estudantes da UFG que sem celular, que seja... Não é que é sem celular de tudo, não é isso. Tem um celular, mas que não tem capacidade dele ter uma aula remota, né, para acessar os softwares, ou um 4G que dê possibilidade de acesso. Porque não é só ter o celular, mas ter um celular que tem acesso, né, à internet, que aí é outra coisa. Né? Eu posso ter um celular simples, mas ele não me dá acesso à internet. Ele me dá acesso, mas eu não tenho dinheiro para pagar um plano de 4G. Né? Na minha casa não tem Wi-Fi, então a gente tem muitas realidades. Né? A gente não pode falar só do nosso local de fala, porque ele é mais privilegiado, a gente sabe disso. Né? A gente tem alguns privilégios que a grande maioria não tem. Né? E o Augusto, ele está cumprimentando você, Kate, e a Eleni, e ele fala assim: meu nome é Augusto, trabalhava na Secult, no Cinecultura, e curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Goiás. E gostaria de pontuar algo. Eu percebo, como aluno de lá, que a Biblioteca Central da UFG é bastante reconhecida pela população de Goiânia, mas a biblioteca da Secult, mesmo sendo melhor localizada, acaba sendo meio desconhecida. Conversando com os meus colegas, eu percebo que muitas pessoas ficam surpresas
ao descobrirem que há uma biblioteca pública deixa eu ler aqui agora, com um mapa sobre a localização dessas, aqui, ó, bibliotecas públicas que existem em Goiânia, que haja uma divulgação. É porque aqui não dá para ver tudo. Com um acervo tão rico no centro de Goiânia. Minha proposta seria uma parceria entre todas as bibliotecas públicas que existem em Goiânia, para que haja uma divulgação maior, a elaboração de um mapa sobre a localização dessas bibliotecas. Também seria extremamente interessante, pois facilitaria a questão de saber quais delas seriam mais acessíveis a cada pessoa de diferente região de Goiânia. Agradeço essa nova gestão que facilitou bastante a divulgação. Mas ele pontua, né? E eu queria que vocês duas falassem a respeito disso. Bom, a minha leitura é que, por exemplo, a biblioteca da Universidade Federal, ela é mais visitada, dentre outros fatores, pela comunidade de estudantes que ela possui, né? São milhares de estudantes, né? Eu também sou estudante da Universidade Federal, né? Sou aluna da FAV, que é a Faculdade de Artes Visuais, e sou frequentadora também das bibliotecas, tanto da nossa pública, Pio Vargas, quanto da biblioteca aqui do setor universitário, que é a que eu mais frequento, porque é muito próxima à minha casa. Então, assim, um dos motivos dela ser muito mais visitada do que as bibliotecas, eu acredito que não seria só a Pio Vargas, mas as outras bibliotecas também, aqui de Goiânia, um desses motivos é por conta disso, né? Mas eu acredito que a gente pode, sim, isso a gente pode e vai tentar melhorar, né, a divulgação desses espaços também, não só das bibliotecas, isso já tem sido feito agora através das nossas ações nas redes sociais, né, que atinge uma maior quantidade de pessoas, né, mas uma das formas é essa, né, de divulgação dos nossos espaços, e enfatizar, né, que é um espaço público, aberto a toda a comunidade, né. Mas é isso. Mas ele elogia, né, Kate, assim, também, né, ele faz o apontamento, mas também elogia essa nova gestão. Elogia, exatamente. Ele como servidor que já foi, o Cinecultura fica no mesmo andar da biblioteca, então, assim, ele já deve ter transitado muito ali, ter conhecimento do trabalho que é ali desenvolvido, né, então, assim... e é sempre bom as sugestões também, porque a gente vai fazendo reflexões e, a partir daí, também tentar sempre melhorar, que eu acho que a nossa função enquanto gestora é exatamente essa, né? Ver o que a comunidade, perceber quais são as demandas da própria comunidade, né? E, a partir daí, a gente pensar em projetos que possam atingir e suprir essas necessidades. Concordo com a Kate, só para complementar, realmente nós vamos trabalhar, né, Kate, aquela disse aí, sobre os meios de divulgação também. Exato. Nós temos rádio, televisão, através do folder, do convite, até bannerzinho, colocar outdoor, sobre a biblioteca pública. Nós vamos trabalhar, é uma das ações, né, que nós vamos discutir, e a necessidade. Realmente reconheço que a biblioteca está bem centralizada, mas não está muito bem divulgada, né? Concordo com ele. E esse mapeamento a gente já tem, né, no sistema estadual, esse levantamento das bibliotecas, ele já existe, né? Exatamente. E para quem tem acesso aos meios de comunicação, para quem tem acesso. No Curta Mais, realmente sempre sai lá as bibliotecas, as 10 melhores bibliotecas para serem frequentadas, e a Biblioteca Pio Vargas é registrada lá, tá? No Curta Mais. E na própria página, né, da Secult, e também do sistema estadual, né, então, assim, são formas também de divulgação aí desse trabalho.
Eu quero aproveitar essa fala, eu quero agradecer, né, o pessoal que está tendo muito comentário, assim, o pessoal está colocando mesmo, expondo as ideias, e eu estou achando isso tão legal, tão rico, assim, uns comentários, assim, reflexivos, sabe? Não é coisa vaga jogada assim, não, o pessoal, assim, com consistência naquilo que está falando, né, e com embasamento, então, assim, quero parabenizar as pessoas que estão participando conosco e agradecer, porque está muito bacana, né? Essa interação de vocês aqui conosco e contribuindo de uma forma muito positiva. E eu quero saber da Larissa se essa questão do projeto Madalena Caramuru ajudaria a Secult, no caso, na gerência, né? Que a Kate está à frente no sistema e que a Nenê também está coordenando. Será que ela consegue contribuir com essa questão da divulgação? O projeto, Larissa? Você acha que vai abordar isso também? Bom, existe um aspecto interessante no projeto Madalena Caramuru, Keila, que é a criação da rede Madalena Caramuru. Nós que estaremos integrando os grupos de trabalho, vamos então criar essas conexões para discussão de necessidades mais pontuais, troca de ideias e fortalecimento mútuo de quem participa. A gente poderia fazer uma rede do tamanho do estado e ter aí as 252 bibliotecas envolvidas, mas serão 30. Então, toda a energia que pode ser despendida por 30 bibliotecas engajadas fica à disposição. E eu acho que é uma energia, é uma potência, né, que a gente emprega em tudo que a gente for percebendo enquanto necessidade de quem participa. Por exemplo, a Biblioteca Estadual Pio Vargas já está inscrita aqui entre as bibliotecas que manifestaram um desejo de participar do programa de capacitação. A gente recebeu a inscrição da Elenir. E aí a gente tem também outras bibliotecas que vão estar participando e que, a partir de seus canais, vão ser convidadas a colaborar entre si no que for necessário. Agora, da parte da Casa da Cultura Digital e da Nega Lilu Editora, é sempre um esforço permanente em apoiar as bibliotecas de toda maneira possível. Eu percebo, assim, que existe uma via de mão dupla bastante interessante, Kate e Elenir, assim como um agente privado, sem fim de lucro, ou uma empresa intencionada na construção de uma ambiência para a leitura, para o livro, para a literatura e para as bibliotecas, podem solicitar apoio do Sistema Estadual de Bibliotecas e da Secult. Da mesma maneira, a gente cria essa via de mão dupla, tanto para colaborar com os programas de atividades culturais que são permanentes dessas bibliotecas, né? A gente já faz aí alguns bate-papos, lançamentos, mas efetivamente a gente pode colaborar muito mais. Eu acho que a gente deu um passo, Keila, importante, porque se antes nós atuávamos junto às bibliotecas, fortalecendo esse programa de atividade semanal ou mensal com nossas atividades, provocando, por exemplo, o encontro dos autores que publicam pela Nega Lilu Editora com os frequentadores dessas bibliotecas, que é uma atividade efetivamente simples, importante, mas simples, ela é possível de ser articulada. Agora a gente deu um passo importante, que é captação de recurso público destinada a um dos aspectos mais importantes da manutenção da biblioteca enquanto espaço de existência e resistência, que é fortalecimento de gestão. Isso. Muito bem. Então, eu acho que as nossas atividades, elas ganharam, assim, em relevância, em profundidade, ampliando uma parceria com a Secult, com o governo do estado. A gente vai ter, olha só, pessoal, aqui nesse programa de capacitação, o contato também com outras figuras que no Brasil são referenciais para o trabalho das bibliotecas, criando pontes entre nosso pessoal daqui de Goiás e esses especialistas do Brasil todo. Um deles é o José Castilho Marques Neto, que é o responsável pelas equipes que elaboraram o Plano Nacional do Livro e da Leitura, que é o marco legal que orienta a política nacional
da leitura e da escrita, que é a legislação aprovada em agosto de 2018 e que busca implantação. Então, o Castilho vai estar falando para a gente no dia 18 de setembro, num seminário aberto na web, né, para a imensidão da web, mas, sobretudo, direcionado aqui para os gestores de bibliotecas de Goiás. A gente vai ter também a fala do Volney Canônica, que é um grande especialista, hoje à frente do Instituto Quindim de Leitura, mas foi um dos dirigentes da diretoria do Livro da Leitura, quando o Ministério da Cultura ainda existia. Ele é que fez o acompanhamento da sanção da Política Nacional do Livro e da Escrita. Tem também como destaque a participação da Veridiana Negrini, que foi a última diretora do Sistema Nacional de Bibliotecas. Veridiana vai estar com a gente também. E para discutir mercado editorial sob o ponto de vista da independência, que é um aspecto, um território que favorece mais a bibliodiversidade, existe a previsão de uma palestra minha também sobre a economia do livro no mercado editorial a partir da postura independente, e existe a participação de duas autoras e editoras que representam muito bem essa bibliodiversidade, que é uma grande riqueza, que é a Aline Rocher do Pachamama, que é uma autora indígena, né, uma mulher de origem, uma mulher originária lá da Serra da Mantiqueira, Aline Puri, juntamente com a Tatiana Nascimento, que é da Padê Editorial, que é uma pequena editora aqui do DF, que publica prioritariamente mulheres negras e pessoas trans. Ou seja, estão grandes especialistas que vão estar com a gente discutindo, e nessa oportunidade, criando pontes também aqui do nosso sistema estadual de bibliotecas com as articulações mais estratégicas Brasil afora. Eu acho que isso tudo é colaboração. Tanto essa via de mão dupla da Secult quanto da Nega Lilu Editora na nossa pequena colaboração possível. Keila, eu queria até aproveitar essa sua pergunta para mencionar, tem uma pequena ação que a gente quer iniciar também. Eu cheguei a encaminhar para a Kate e para a Helenir. A Nega Lilu Editora gostaria de fazer a doação de um livro muito especial, que é A Morte de Silvério Reis, é um livro dedicado à leitura para jovens, e a gente quer fazer uma ação de estímulo à leitura e formação de leitores, de modo que cada biblioteca do Sistema Estadual de Bibliotecas que manifestar o interesse em ter esse livro no acervo, a gente quer fazer uma doação, tentando estimular a ampliação dentro da biblioteca pública de um espaço multimídia, porque esse é um livro que vem encartado com um LP. Então, é um livro para se ler e ouvir, mas não é um audiolivro. São canções escritas pelo protagonista de ficção. Então, é um livro especial. A gente quer também realizar outras ações em parceria com a Secult, entendendo que uma forma da gente se comunicar diretamente com essas bibliotecas é justamente por meio do Sistema Estadual de Bibliotecas, e estamos à disposição. Gente, assim, as horas passam muito rápido, sabe? Assim, quando a gente está proseando, parece que o tempo voa, né? E a gente já vai começar a ir para o fim da nossa live, né? Porque as convidadas também têm outros compromissos. Mas eu quero deixar registrada aqui uma fala da Bárbara Ianara, que eu achei interessante a fala dela. Tem muitos comentários interessantes, mas a gente não consegue falar todos. Pensar na democratização de espaços culturais deve considerar as reais problemáticas da sociedade. Temos de considerar e refletir sobre o que fazemos, para quem fazemos e que tipo de linguagem utilizamos. Muitas vezes somos induzidos a ter uma percepção muito fechada da sociedade, que condiz com a nossa bolha social, e de suas reais necessidades, como agentes culturais, temos que trabalhar teoria e praxis para construir políticas e ações educativas que valorizem as memórias do povo e a democratização. Aqui não consegue tudo, o comentário às vezes é longo e não dá para ver tudo, mas sim, esse pouco que ela já comentou aqui, vocês percebem que é muito importante essa questão da democratização, né? Então, assim, a gente já está caminhando por fim, devido ao tempo, e eu quero mais uma vez enfatizar a importância de vocês terem vindo aqui,
a gente falar um pouco dessas ações que estão sendo desenvolvidas pela Secult, em parceria com a Larissa, por meio da Nega Nilu, né, e da excêntrica, né, .org, né, isso? Né, Larissa? E assim, essas discussões, vocês viram que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né, para estar recebendo as outras pessoas, porque as pessoas querem comentar, elas querem deixar a sua opinião, e isso que a intenção era justamente essa, né, que as pessoas participassem. O que eu quero te perguntar, assim, o Kate, mais pontual, se eu lembrar aqui, que estava aqui o negócio aqui na cabeça e eu acabei lembrando, esquecendo, mas, as bibliotecas comunitárias, elas precisam fazer um registro na Secult para que vocês tenham um controle de quantas bibliotecas comunitárias tem no estado, ou não é necessário? Como que funciona esse controle? E aí você já pode responder, a gente caminhando já para o final, tá? Devido ao horário que vocês têm outros compromissos. Ok. Então, eu queria só resgatar o comentário da Bárbara Yanara. A Bárbara, ela é uma colaboradora nossa, é museóloga do Museu Pedro Ludovico, né? Está desenvolvendo um excelente trabalho junto com o coordenador Pedro, que me puxou a orelha aqui falando que o museu também tem a biblioteca Antônio Borges Teixeira dentro, né? Que é especializada em história de Goiânia e Goiás. Então, eu ganhei uma puxada de orelha aqui, você viu? Então, assim, ressaltar a importância dessa biblioteca, tanto o Museu Pedro Ludovico, o Museu da Imagem do Som, o Museu Zoroastro Artiaga também tem uma biblioteca na sua sede, o Museu Ferroviário de Pires do Rio também tem uma biblioteca com vários títulos de autores goianos, títulos que contam a história da ferrovia no nosso estado. Então, assim, esses equipamentos museológicos, essas unidades museológicas também contam com bibliotecas especializadas em história de Goiânia e de Goiás, no caso, né? Então, valeu aí a puxada de orelha, Pedro, que é importante mesmo a gente divulgar essas bibliotecas que tanto nos atendem, que tanto nos ajudam nas nossas pesquisas, enquanto profissionais da área, enquanto estudantes, né, e enquanto leitor também, né, que às vezes você quer ler uma coisa que não está vinculada à museologia, não está vinculada, no meu caso, à arte e cultura visual, eu quero ler, sei lá, quero ler a Judith Butler. Então, assim, né, então que a gente tenha esses espaços para que sejam plurais e cada dia mais acessíveis, né. Bom, quanto às bibliotecas, eu vou passar a fala para a Helenir, que ela, como coordenadora do sistema, acho que seria melhor se ela respondesse a essa sua pergunta. Ótimo. Como nós já estamos nos encaminhamentos finais aqui, eu quero agradecer muito pelo convite, pelo esse nosso dedo de prosa, que foi maravilhoso, me colocar à disposição para qualquer questionamento, ideias, né, assim, o meu e-mail é Kate, K-E-I-T-H, como Keith Richards dos Rolling Stones, kate.tito@goias.gov.br, né, vocês podem encaminhar sugestões, críticas, comentários, que a gente, à medida do possível, vai atendê-los. Né, enfatizar a importância de parcerias como a da Larissa, que ela falou que é uma pequena contribuição, mas é uma gigantesca contribuição, né, espero que nós nos aproximemos cada vez mais, assim, para desenvolver trabalhos que possam, assim, contribuir, né, com a nossa comunidade tão carente ainda, né, de leitura e de livro, e de ações que envolvam o conhecimento. Né? Então, é isso. Muito obrigada.
E eu ficaria mais tempo ainda. A Keila tinha razão, passou muito rápido. Cadê o livro que você falou que trouxe? Que você falou assim que trouxe um livro para a Larissa, não foi? Para homenagear ela? Não, é um livro que eu tenho dela, ó. Ah! Que é esse. Tá vendo? Com a ilustração da Sofia Pinheiro, que eu adoro. Assim, ele já tá mais fininho, que aí eu vou destacando, porque ele tem um destaque aqui, ó, que aí você pode presentear os amigos. O meu já tá bem fininho, que eu já presenteei bastante. Muito bom. Então, voltando só ao puxão de orelha do Pedro, eu também quero destacar que eu trabalhei também na Biblioteca Antônio Borges Teixeira, no Museu Pedro do Vigo, e que os goianienses têm a oportunidade, além de conhecer o museu, de lá ver o Museu Pedro do Vigo, e também visitar essa biblioteca. Agora, a respeito da biblioteca comunitária, a biblioteca comunitária é um espaço de incentivo à leitura e acesso ao livro. É fato. É criada e mantida pela comunidade local. Eis a questão. Ela não tem vínculo direto com o Estado. Tá? Mas, assim, questão, não ter vínculo é um fato, mas a gente pode dar suporte, pode apoiar, pode orientar, pode até mesmo treinar pessoas para trabalhar na biblioteca comunitária. Porque a biblioteca comunitária, como eu falei, a sociedade que a mantém. São trabalhos voluntários de pessoas que vão lá, se dispõem a manter aquela biblioteca. E, para isso, a Biblioteca Pio Vargas também pode dar suporte, independente dela estar no Estado. Tá? Ok. Muito obrigada, Eleni. É porque quando você entra na página lá do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, eles falam, né, que uma uma dos intuitos da rede do Sistema Nacional e Estadual é fortalecer as bibliotecas públicas e comunitárias. Aí eu fiquei na dúvida, será que aqui em Goiás eles estão criando um banco de dados para cadastrar essas bibliotecas comunitárias para saber como fortalecer? Porque como vocês vão fortalecer se não tiver dados, né? Aí foi por isso que eu perguntei. Foi por isso que eu perguntei. Esse é um trabalho embrionário ainda, Keila, porque, assim, o sistema, ele teve um hiato, assim, que saiu a Socorro, que era que estava à frente do sistema, e aí, no período que nós entramos, a Socorro entramos nessa gestão na Secult, né? Aí a Socorro já não estava mais, aí ficou esse período de hiato. Eu não assumi o sistema, porque eu não tenho formação na área, e a gente achava que era de extrema importância que fosse uma bibliotecária ou bibliotecário que estivesse à frente desse sistema, né, uma pessoa com conhecimento técnico na área. Aí agora chegou a Elenir, né, para fortalecer esse trabalho que a gente está em construção, né? A pandemia dificultou um pouco, porque esse diálogo, mas com certeza a gente nós vamos nos esforçar para chegar a esse objetivo, né, de trabalhar com as bibliotecas comunitárias também. Né? Não só as bibliotecas que têm assim, um vínculo institucional, né? Mas as bibliotecas comunitárias também. Estou aqui, tá? Se precisar, eu quero contribuir. Com certeza, a gente sozinho não faz nada, tem que ser parceria, Isso mesmo. Larissa. Oi, Leni. Não, estou falando para vocês. Isso. Não só você, a Larissa também aqui vai ser trabalhado em equipe. Legal. Larissa, assim, vocês três, né? O pessoal tá mandando mensagem aqui em off, aqui, perguntando por que tão cedo, não termina agora não, né? Mas é bom deixar esse gostinho de saudade, depois a gente faz uma outra live mais encorpada, já com algumas ações, às vezes já com novidades para o pessoal. Eu acho que para um primeiro momento tá bem gostoso. E, Larissa, o pessoal está questionando ainda a respeito que não compreenderam essa questão do projeto Madalena Caramuru. Algumas pessoas pediram, se possível for, explicar novamente, estão perguntando se é pago, como que faz para funcionar, e aí eu vou projetar de novo
o banner para que você explique. Se você quiser que também coloque o formulário de preenchimento, eu compartilho os dois para que você explique mais uma vez, tudo bem? Bom, antes de fazer o complemento da informação do Projeto Madalena Caramuru, queria dizer para vocês que eu sou uma entusiasta da biblioteca comunitária também. Eu acho que o fortalecimento das bibliotecas comunitárias é um ato revolucionário para estimular a leitura e formação de leitores no Brasil. Bom, em relação ao Projeto Madalena Caramuru, fico feliz que o pessoal está demonstrando aí interesse, porque nós ainda temos vagas para as inscrições que seguem abertas para as prefeituras até dia 4 de setembro. É um projeto de apoio à gestão de bibliotecas públicas com financiamento do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Então, não há previsão de despesa para a prefeitura, nem para o servidor público que vai participar desse programa de capacitação online, de 70 horas de trabalho sistemático de grupo, começa agora dia 17 de setembro e vai até dia 26 de março do ano que vem. Então, nessas 70 horas de atividade, nós temos 5 seminários, 2 oficinas e 40 horas de trabalho sistemático em grupo, com equipe técnica monitorando. Temos também um parceiro importantíssimo na parte técnica desse projeto, que é a própria Universidade Federal de Goiás, por meio do Libres, que é o Laboratório do Livro, da Literatura, da Leitura e das Bibliotecas, coordenado pela professora Graça. Então, a UFG é um dos parceiros principais desse projeto, que tem como objetivo, pessoal, auxiliar as bibliotecas públicas de Goiás com prioridade para aquelas que estão localizadas na região metropolitana de Goiânia, mas aberto a todas as bibliotecas do estado, para essas 30 vagas que nós temos, para técnicos que precisam ser indicados pela prefeitura, por meio de um termo de cooperação técnica, um documento bastante simples, que vai ser enviado pela Nega Lilu Editora, onde ocorre a indicação de um servidor ou servidora pública efetiva, para que o trabalho não seja descontinuado. O trabalho do Projeto Madalena Caramuru visa apoiar a gestão, então, a gestão pública dessas bibliotecas e produzir um produto final, que é o relatório das demandas urgentes das bibliotecas de Goiás nesse período pós-Covid. A professora Keila está mostrando para a gente aí o formulário. Espera que eu vou projetar, Larissa, primeiro lá o site, para que a gente colocar o passo a passo, né? Fica melhor, pessoal. Tá bem. Aqui o site da Nega Lilu, né? Isso. Pode continuar. negalilu.com.br. Aí tem um banner embaixo, onde a prefeitura interessada vai se manifestar. Clicou ali, pessoal, no banner, vai acessar esse formulário online simplificado, onde nós faremos a coleta de informação cadastral da biblioteca municipal interessada e a confirmação de que o município que está manifestando interesse em participar desse processo de capacitação pode, então, assinar o termo de cooperação técnica. Então, não há previsão de despesa por parte da prefeitura, respondendo mais uma vez, o recurso está todo captado, financiado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás, e aí as pessoas me perguntam bastante, mas esse termo de cooperação técnica serve para quê? Serve para que a gente se resguarde de que o servidor público ou servidora pública que vai iniciar esse processo de capacitação, mesmo com a mudança de gestor público, né, de prefeito no ano que vem, possa finalizar o processo. Por isso, a gente pede que a indicação seja feita por um profissional que é funcionário público efetivo. Não importa se é da área de biblioteca, se for, vai ser excelente, mas ele precisa ter apenas relações diretas com a biblioteca do município. Pode ser alguém da área de cultura, da área de educação, ou uma pessoa que é de uma outra área de atuação afeta a biblioteca do município, para que a gente possa estar formando, capacitando uma pessoa que efetivamente vai levar o conhecimento adquirido para o município
impactando na gestão dessa biblioteca, pensando um novo momento para essa biblioteca a partir desse período pós-pandêmico que a gente tem aí pela frente. Keila, só finalizando já, o relatório das demandas urgentes das bibliotecas de Goiás, que vai ser executado aí por meio do projeto Madalena Caramuru, tem 3 eixos de elaboração, que são as recorrências identificadas nas bibliotecas públicas de Goiás, as melhores práticas e os traços de inovação. Então, esses 3 eixos vão orientar a construção desse relatório, e eu queria mencionar aqui alguns dos municípios que já aderiram e que já estão com vaga garantida. E é muito bacana você ver, tem município pequeno demonstrando muito interesse, Inaciolândia, Santa Bárbara de Goiás, Colinas do Sul, Corumbá de Goiás, Bonfinópolis, Cristalina, Iaciara, Caldas Novas, Itaberaí. Todas essas prefeituras estão de parabéns, porque demonstram valorizar a biblioteca do município. Isso mesmo. E, então, assim, mais uma vez, e peço desculpa ao pessoal que está reclamando, porque a live está terminando mais cedo, mas, assim, cada live tem um perfil, né? Tem uma forma de se conduzir, mas eu prometo para vocês que depois eu vou conversar com elas, a gente volta novamente daqui a um tempo, com um pouco mais de prosa, com algumas ações mais pontuais, né, trazendo alguns exemplos do que já está sendo feito, realizado, né, a Kate já falou de algumas ações da Biblioteca José Alves de Azevedo, mais conhecida como Biblioteca Braille, e quero agradecer aqui a Cleuma, né, que está agradecendo que nós fizemos o domingo dela melhor, e isso é muito bom, né, a Mari Lima, que fala da Kate, né, gostei muito da sua concepção sobre as ações voltadas às bibliotecas, você e Eleni vão fazer uma ótima parceria, porque minha amiga é uma colega de trabalho, é muito dedicada e solícita, parabéns a todas vocês. Então, assim, e você que às vezes, assim, ainda continuou com dúvidas a respeito do projeto Madalena Caramuru, vocês podem entrar em contato com a Larissa, ou se vocês quiserem enviar mensagem, que às vezes está aqui com um seguidor, né? E você, Priscila do Pires do Rio, que não está na lista ainda, né, Larissa? Faça inscrição, conversa com o pessoal aí da sua gestão, e façam parte, porque eu acredito que vai contribuir muito para a reestruturação, né, dos equipamentos culturais de cada uma das regiões. Então, assim, realmente agradecendo, porque foi uma participação muito efetiva das pessoas, né? Eu gosto muito quando tem essas lives interativas, que as pessoas interagem, conversam, às vezes tem uma discussão ali no próprio chat ali, isso é muito bacana também, igual as pessoas estavam conversando entre si, né? Isso é muito bom, e a gente percebe que as pessoas estão com sede disso, né? Elas estão com sede de ações culturais, elas estão com sede de um movimento cultural no nosso estado, e a gente vai tentar, né, de alguma forma, contribuir para que isso seja possível. Então, assim, meu muito obrigada, né, a cada uma de vocês. Pode falar, Irene, pode falar. Tá, da minha parte, agradecer, né, porque a Kate já agradeceu, a Larissa, que além de executar ações em consonância com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, nós iremos promover reflexões sobre a realidade de cada região do Estado. E propor ações para melhorar e aperfeiçoar as condições das bibliotecas públicas através do auxílio para o desenvolvimento dos espaços culturais. Nossa, ok? Muito bacana. É uma fala minha que eu coloquei aqui, que eu quero agir, quero ter ações voltadas para o estado de Goiás. Isso, legal. E teve uma pessoa que perguntou se a live vai ser salva, lógico, ela já fica salva no Facebook, mas também, né, eu vou colocar lá no meu perfil do YouTube, né, ela vai ser editada, vou fazer uma pequena edição nela e vai ser disponibilizada lá também, porque às vezes no Facebook se perde, né, em meio às publicações, e lá no canal fica mais fácil. Então, Profa Keila de Faria, está salvo lá para quem perguntou se a live ficaria salva. Então, gente, ó,
Meu muito obrigado, um beijo para vocês, tá? Um grande abraço e pela participação dos nossos seguidores aqui. Um abraço.